Inteligência Portuária. Apoio T2S, software para o setor portuário. Olá, sejam bem-vindos ao programa Inteligência Portuária, aqui na sua TV Tati Band Litoral, todos os sábados às 11 da manhã. Nos acompanhe também nos canais nas mídias sociais, tanto LinkedIn, Facebook, Instagram. Procurem lá pelo programa Inteligência Portuária e também no canal de YouTube da sua TV Tati Band Litoral. O convidado desta semana é o médico do trabalho e diretor fundador da Perfil Gestão Ocupacional, Dr. Charles Dias. Obrigado pela presença, doutor. Seja bem-vindo. Bom, muito obrigado, Marcelino. Grande prazer estar aqui contribuindo com esse assunto relevante aí ligado ao porto. Legal, pessoal. Muitos acham que saúde e segurança no trabalho é algo que envolve hoje basicamente o papel, mas não. Estamos vivendo uma nova era, né, doutor Charles? A gente vai falar muito disso, de gestão ocupacional sem papel, vamos falar de e-social, vamos falar do cenário da segurança e saúde no trabalho dentro do ambiente portuário. Isso serve não só para o maior porto da América Latina, que é o de Santos, mas todo o complexo portuário brasileiro. Enfim, muitos temas interessantes. E nessa jornada, né, que completa agora 25 anos... Sim, completou 25 anos, né? Fala um pouquinho dessa trajetória, do desafio de passar por mudanças na legislação, né? As adaptações da CLT e os desafios do médico do trabalho em criar um ambiente laboral cada vez mais saudável. Bom, desde assim, a época da faculdade, eu sempre gostei muito da área de promoção da saúde e prevenção. Então, né, graduado em dezembro de 93, já no ano de 94, então, eu fiz assim, a pós-graduação, né, especialização em medicina do trabalho. E tive oportunidades, no ano seguinte, já de trabalhar assim, dentro das áreas da COSIP e da Petrobras, no ano de 95. E no ano de 96, na fábrica da Coca-Cola, aqui em Santos, na transição ali, né, com Cubatão. Então, bairro da Lemoa ali, né? Ali no bairro da Lemoa. Então, eu tive oportunidades, né, muito cedo, né, precocemente, em conhecer esse ambiente, né, de gestão assim, integrada, né, da saúde e segurança no trabalho. E no ano seguinte, em 96, a gente abriu uma consultoria, né, uma empresa, né, de prestação de serviços, né, em saúde e segurança no trabalho, atendendo assim, a princípio, né, empresas, né, de pequeno porte, e hoje a Perfil ela completou em março, né, 25 anos. A gente tem a matriz aqui em Santos, né, a filial na Praia Grande, e a Perfil atende assim, clientes, né, de todo o segmento, né, de todo porte e de assim, toda a região da Baixada Santista. E pelo advento da tecnologia, hoje o médico do trabalho, doutor Charles, ele pode atuar em toda a parte do Brasil, mesmo estando estabelecido com uma matriz em Santos, por exemplo. Você pode atender portos de todo o Brasil com a matriz em Santos. Com o advento da certificação digital, assinatura digital, o médico consegue laudar isso à distância? Sim, exatamente. A tecnologia favorece isso. A gente conta com um sistema assim, integrado de gestão ocupacional, né, que é assim, online, né, on-time. Então, a gente pode atender, né, uma empresa do Porto, né, que tem unidades em Paranaguá, Vitória, que tem unidades, né, no interior de São Paulo, em qualquer lugar do país. A gente pode credenciar uma clínica local, né, que cumpra os requisitos mínimos, né, necessários, e lá nesse local eles atendem dentro, né, do nosso sistema. Então, assim, os dados que a gente fez, né, de avaliação de risco, né, do funcionário, assim, risco, exame, periodicidade, estão no sistema e lá eles atendem como se estivesse atendendo aqui na unidade da Perfil. E o médico aqui, no seu caso, tem condição de avaliar e laudar tudo isso, criteriosamente assinar digitalmente. Exatamente. E assim, os exames todos também, a gente tem um benefício hoje, né, do laudo à distância, né, a telemedicina. Então, né, pode ser feito né, o eletrocardiograma, o eletroencefalograma, né, espirometria, né, outros exames, né, que são enviados, né, o traçado, né, para uma central, né, de laudo à distância. E esse laudo a gente recebe aqui na nossa base e junta, né, com a avaliação do médico, né, que foi feito dentro do sistema. E aqui na Perfil a gente consegue fechar o parecer, né, de aptidão ou não de um exame feito
em qualquer lugar do Brasil. Legal. Doutor Charles, agora eu vou pedir uma ajuda para você para a gente entender quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? A consolidação das leis do trabalho, a nossa CLT, ela trouxe o advento da segurança e saúde no trabalho ou já existia uma política à época? Diante desse contexto histórico, conta um pouquinho o que a CLT promoveu em termos de saúde e segurança no trabalho, trazendo um pouquinho a linha da história e o que nós temos hoje a respeito da CLT. Houve flexibilizações ao longo dos últimos tempos, né? A gente pode dizer, né, que a primeira grande mudança aconteceu em 78, com o advento da obrigatoriedade dos exames ocupacionais, o admissional, né, o demissional e periódico. E aí a mudança sensível aconteceu há 27 anos atrás, em dezembro de 94, é quando entrou em vigor assim, as normas regulamentadoras, né, do as NRs, Trabalho, né? As NRs. E aí, assim, o carro-chefe delas, a NR7, né, o PCMSO, e a NR9, né, o PPRA. Aí, a partir daí, né, passou a ser obrigatório, né, qualquer empresa ter e manter um programa de avaliação de risco, né, do ambiente de trabalho, né, por cargo, e ter os exames, né, definidos, né, e a periodicidade deles. E aí passou-se a ter, né, 5 exames, o admissional, o periódico, mudança de função, retorno ao trabalho e o exame demissional, além de outras normas assim, específicas, né, para cada segmento. Legal. E agora falando do ambiente porto em si, né? A gente sabe que existe toda essa questão legal das normas regulamentadoras, dos programas de saúde e segurança no trabalho, mas também existe a cultura prevencionista, né? Que às vezes alguma companhia, alguma marca vai até além do que a lei prevê, né? Realizando até campanhas dentro da família, dos colaboradores, enfim, com os amigos. A cultura prevencionista no Complexo Portuário Santista e do Brasil de forma geral, como ela está hoje? Como é que o doutor enxerga isso, militando um pouco na indústria e no porto? Assim, essa cultura, né, é muito importante você ter usado a palavra, assim, a palavra cultura, porque... A cultura é diferente de cumprir uma regra somente, né? É uma questão de cultura mesmo, né, da empresa, né, de ter um setor e uma assim, atividade, né, prevencionista ou não. As empresas, do ramo de indústria, do ramo de porto, logística e construção, até por conta do seu grau de risco assim, ligado à atividade, onde acontece a maior possibilidade de acidente de trabalho e doença ocupacional, e aí a área portuária se encaixa. É um setor sensível, né? É sensível, existe uma cultura, até porque assim, essas empresas do porto, a maioria delas, elas têm um sistema de gestão integrada e é condição, né, sine qua non, né, faz parte do sistema de gestão integrada, ter os itens que são assim, relativos à saúde e segurança no trabalho. Então, esses sistemas de gestão, como a ISO 18001, outras ISOs que tratam da saúde e segurança no trabalho, já contemplam essa preocupação com a medicina e com a segurança no trabalho, né? Exatamente. Faz parte assim, do sistema de gestão, né, integrada ter e manter o PPRA, o PCMSO, né, o laudo de insalubridade, periculosidade, o LTCAT, que é o laudo de condições ambientais para finalidade de aposentadoria especial, né, o laudo ergonômico. Assim, essas empresas, né, tem CIPA, CIPAT, assim, um SESMIT, ou seja, um grupo de profissionais específicos da área, assim, contratados próprios, né, que tem auxiliar de enfermagem, enfermeira, técnico de segurança. Brigada de incêndio também? Isso, a brigada de incêndio, engenheiro de segurança, e algumas até tem o médico do trabalho próprio. Legal, doutor. Agora vamos falar um pouquinho das diferenças e características dos vários setores onde a gestão ocupacional atua em relação ao Porto de Santos, né? E, obviamente, quando eu falo de Porto de Santos, eu falo de todos os portos do Brasil, mas com a particularidade de que Santos é um porto multimodalidade, né? A gente tem a carga em container, a gente tem a carga em granel sólido, granel líquido, a gente tem automóveis, a gente tem carga viva, né? Enfim, é um porto que entra e sai tudo quanto é tipo de carga, né?
Então, como a gente poderia traçar essa característica? Poxa, no varejo, no comércio, eu tenho um tipo de risco para uma atendente de loja, por exemplo. Uma pessoa que exerce uma atividade na construção civil tem um tipo de risco. Qual é a característica do trabalhador portuário em relação à SST? Os riscos, os cuidados, tipo de EPI? Bom, no porto, a gente tem, assim, de cara, né, você citou, né, cargas. Assim, então, o maior risco está ligado à carga, né, queda de cargas, né, batida contra, né, e acidentes gerados, né, por cargas suspensas. E, assim, existe também um fator importante, é que a característica tá, do piso irregular dos portos. Alguns portos aqui na região foram, né, modernizados, assim, os novos, né, não tem esse problema, mas assim, a grande maioria deles ainda tem o piso irregular. É muito irregular, né, escorregadio. E aí você soma isso o trabalho noturno, né, o trabalho de turno e o trabalho noturno, né, com baixa, né, luminosidade. Assim, luminosidade, aonde faz com que seja mais, né, frequente os acidentes. E um fator adicional ali ao redor do porto, porque a maioria dos funcionários, assim, um grande número, né, de funcionários, né, eles acessam o seu trabalho portuário de moto, bicicleta, assim, a maioria é moto. E existe um grande número, tá, de acidentes, né, de trajeto, né, de casa a trabalho, trabalho casa, né, por conta de motos, né, linha férrea, né, passando ali, escorregadio, aquele entorno também, assim, com paralelepípedos, né? Paralelepípedo. A maioria dos portos muito antigos, né? Muito antigos. Não falando dos ambientes dos terminais, dos ambientes privados, né? Mas do ambiente público, né? As ruas no entorno, né? Aquela questão, né, do perímetro portuário realmente não favorece a motocicleta, né? Exatamente. E aí, né, quando acontece um acidente desse, na grande maioria das vezes, né, lesão, né, traumatismo, fraturas às vezes, que acaba gerando um afastamento acima de 30 dias. E é um prejuízo grande, né, para a família e para a empresa. Legal, pessoal. Agora que a gente entendeu um pouquinho sobre a legislação, normas regulamentadoras, no segundo bloco, o Dr. Charles Dias vai explicar o que é o E-Social, esse mecanismo tecnológico do governo federal que pretende unificar as questões trabalhistas, previdenciárias e da Receita Federal. A gente volta já já com Inteligência Portuária. Voltamos com Inteligência Portuária aqui na sua TV Tati Band Litoral, aqui no Olho da Band, recebendo hoje o Dr. Charles Dias, médico do trabalho e fundador da Perfil Gestão Ocupacional. Rapidamente, Dr. Charles, já que a gente está falando de Porto, você também especializou-se, o grupo Perfil, na questão das vacinas, por meio de uma marca chamada Perfil Vacinas, né? Também interessante como que o complexo portuário precisa estar atento à vacinação, é isso? Ficou, assim, tá muito evidente agora, né, por conta da Covid, a importância, né, da prevenção e a imunização, né, por meio da vacina é o meio, né, mais eficaz, né, de se prevenir as doenças. Assim, existe já no PCMSO, no corpo do PCMSO de toda a empresa, a indicação, assim, de vacinas, né, específicas, né, para cada ramo, né, de atividade, né, e cargo. E no ano de 2019, como a Perfil sempre fazia, né, campanha de vacinação nas empresas e tinha, né, que contratar esse serviço, a gente abriu uma empresa, né, que é do segmento de vacinas, né, Perfil Vacinas. Abrimos na Praia Grande, dentro do Shopping Litoral Plaza, e agora estamos trazendo a unidade aqui para Santos, ali no Shopping Miramar, em parceria com o Laboratório Célula Mater. Que também vai encampar a marca Célula Mater Vacinas, é Exato. isso? Em parceria com a Perfil Vacinas. Exato. E o ambiente portuário pode receber uma campanha de vacinação por meio da iniciativa privada, ou seja, aquelas campanhas que estão fora do calendário público oficial. Exato, deve fazer. Deve, né? fazer. A gente tem, assim, a maioria das empresas já fazem, né, inclusive, a campanha da vacinação de gripe, que vai acontecer entre os meses, né, de março a maio, que é
quando acontece, né, a maioria dos casos, né, de gripe, né, o surto de gripe. Então, a gente vai lançar já nessa campanha de vacinação, né, de gripe, para que as empresas se preparem e possam assim, imunizar os colaboradores. Existe a possibilidade, de num futuro próximo, a vacina da gripe estar associada à vacina Covid, partindo, né, do princípio de que a vacina da Covid ela deve ter também assim, uma periodicidade anual. Legal. E para fechar esse tema, o ambiente portuário é sempre uma porta de entrada e saída em termos de vírus, doença, contágio? O porto, aeroporto, né, Marcelino? É como são divisas, né, fronteiras, né, com outros países. Qualquer surto, né, qualquer doença, né, que aconteça lá... É fácil de alastrar. Assim, a porta de entrada, né, em porto, aeroporto e rodovias. Legal. Falar de E-Social, né? É uma sigla que o governo federal criou já desde 2014, que é um sistema de escrituração digital que prevê aí reunir todos os entes contábeis, fiscais e trabalhistas, Receita Federal, Ministério do Trabalho e Previdência Social, né, o INSS, enfim. Fala um pouquinho o que é o E-Social e depois a gente fala dos prazos e das flexibilizações que ele recebeu nos últimos 2 anos. Bom, o E-Social ele faz parte do SPED fiscal, né, que já começou já faz uns anos. É uma escrituração, né, digital, assim, agora, né, dos dados, né, de todos os dados, né, do trabalhador que alimentam o INSS, a Previdência Social, a Receita Federal, a Caixa Econômica Federal e o Ministério do Trabalho. Assim, o E-Social, né, propriamente dito, né, ele começou em 2018 já, assim, as contabilidades, as empresas estão mandando, né, já desde 2018, assim, os dados, né, que são da empresa, do funcionário e de folha, e agora chegou a vez dos dados de SST, Saúde e Segurança no Trabalho. Para as empresas de grande porte, né, que são enquadradas no grupo 1, com faturamento acima de 78 milhões de reais, esse envio desses dados já aconteceu a partir do dia 13 de outubro. E para as outras empresas todas menores, que assim com faturamentos abaixo de 78 milhões de reais apurados no ano de 2016, vai acontecer agora a partir do dia 10 de janeiro. Então, estamos todos em uma corrida para a gente conseguir atender esse prazo e enviar esses dados. Agora, doutor Charles, quando a gente fala do grupo 1, empresas com faturamento acima de 78 milhões de reais, o pequeno e médio empresário acha que não vai acontecer para ele, né? Que é justamente os outros 2 grupos. Aqui no programa a gente fala muito para esse segmento de SMB, né? Seja as transportadoras, né? A cadeia logística e portuária ela é muito ampla, né? Ela começa com um grande player internacional que opera o terminal na lâmina d'água ali no cais do porto e vai, né, por fornecedores, transportadores, o pequeno frete, enfim. O E-Social vai atingir todos os tamanhos de empresa, até uma pequena empresa que tem um motorista e um auxiliar de serviços gerais lá para carregar uma carga? Sim. O E-Social ele se aplica para toda empresa que tenha um trabalhador, né, como empregado. Então, se a empresa tiver um trabalhador, igual já acontece, né, com as normas assim, regulamentadoras, né, as NRs, de saúde e segurança no trabalho. Se a empresa tiver um trabalhador, já se enquadra. Então, empresas, né, de pequeno, de médio e de grande porte vão ter que enviar, sim, os dados, né, de SST para o ambiente do governo federal, né, no E-Social. A grande maioria das empresas do porto estão já, né, preparadas, porque elas têm uma soft house já, né, um sistema de folha né, que já faz esse envio, né, então eles vão ter só que agora, né, complementar ou com dados próprios ou com dados, né, que vão do prestador de serviço, essas informações que compõem o escopo da saúde e segurança no trabalho. Quando o doutor fala do prestador de serviço, seria a empresa de medicina e saúde do trabalho. Exato. Um médico do trabalho. Exato, um médico do trabalho, ou engenheiro de segurança, né, do trabalho, ou os dois, ou uma empresa como a Perfil. Que presta serviço para o terminal portuário.
né, que presta serviço de maneira completa. E uma coisa que ficou muito em dúvida nos últimos 30 dias, o Dr. Charles, assim, eu participei de alguns fóruns, principalmente nessa questão de desenvolvimento de software, as chamadas software house, né, as fábricas de software, eles têm a solução tecnológica e a Perfil tem também uma solução tecnológica em seu sistema de gestão integrada, em sua TI. Mas qual foi a dúvida que pairou? A tecnologia existe, a Perfil já está adaptada a ela, outras empresas, prestadores de serviço também estão, mas de quem é a obrigatoriedade de enviar os dados para o governo? Porque os dados são da empresa, os dados, por exemplo, são de um terminal portuário. Agora, a FENACON, Federação Nacional dos Contadores, né, das empresas de contabilidade, já disse que a obrigatoriedade não é de uma empresa de contabilidade, porque ela não tem o poderio médico para assinar os documentos, né? Então, para que a gente possa esclarecer o ambiente portuário, de quem é a obrigação de enviar os dados? Os dados é do empregador, óbvio, né? Mas quem envia isso? Quem tem a tecnologia para conversar com o governo? Assim, então, a obrigação de enviar os dados é do empregador, é da empresa. Então, não adianta reclamar para a contabilidade. A empresa, ela pode enviar diretamente, desde que ela tenha acesso, né, a esses dados, ou ela pode pedir para a contabilidade, né, assim, enviar. A gente está, né, acompanhando o movimento, né, e viu que tem um parecer da FENACON, Federação Nacional, né, das Contabilidades, orientando que a contabilidade não envie, né, esses dados. E a sugestão, né, a gente concorda, é que esses dados aí específicos de SST, eles devam ser enviados pela equipe de saúde e segurança, né, no trabalho, né, no caso, né, de empresa grande, né, que tem o SESMIT. SESMIT próprio, né? Próprio, ou pela empresa prestadora, né, assim, de serviço de saúde e segurança no trabalho. Só lembrando e esclarecendo, é que não tem nenhuma obrigatoriedade técnica nova aí. Assim, então, não é que agora precisam ter laudos que precisam ser enviados para a rede social. Assim, a demanda é uma demanda que já existe, assim, há décadas. No papel. A gente está falando do PPRA, que agora vai mudar em janeiro, né, para PGR, né, Programa de Gerenciamento de Riscos. A gente está falando do LTCAT, o Laudo Técnico de Condições Ambientais, né, de Trabalho, para a finalidade de aposentadoria especial. E estamos falando do ASO, né, o Atestado de Saúde Ocupacional. Então, são os dados, né, do funcionário que deram aptidão, né, para ele. Então, né, o médico, né, que atendeu, que exame ele fez, né, que data ele fez o exame, se ele foi considerado apto ou não, o nome do médico, né, coordenador do PCMSO. Esses dados todos, né, que compõem os layouts da doença social já são obrigatórios. A única diferença é que agora eles precisam ser enviados assim, dentro de prazos curtos, eletronicamente, via uma web service para o ambiente do governo federal. Que faz a mensageria. E lá no governo federal, esse processo chama-se, né, mensageria. E lá no governo federal, esses dados, né, vão ser cruzados com os dados que já foram enviados anteriormente. Pelo contador. Pelo contador, de folha. Qualquer divergência, ele volta em inconsistência. Essa inconsistência, ela deve ser, né, avaliada e tratada e pode gerar multas, né? Vai gerar multas. Então, o que eu entendi, doutor, que agora o que era resolvido por papel, que demorava acho que meses para chegar ao conhecimento do governo, hoje nós temos uma espécie de artéria ali, mandando informação para o governo devolvendo informação para as empresas em tempo real, é isso? Isso, o governo federal ele vai receber no ambiente lá do E-Social, né, esses dados, né, assim, ele recebe já desde, né, 2018, agora os dados, né, de SST, e a empresa, o funcionário, não vai ter mais que mandar documento para o Ministério do Trabalho, para assim, a Previdência Social, né, para a Caixa Econômica Federal. Esses órgãos, eles vão, né, direto consumir... Uma base única. Lá no ambiente lá do governo federal. Né, o dado da Previdência, do Ministério do Trabalho, da Caixa Econômica, do INSS. Então, em tempo real, online, on time.
Uma pergunta agora que eu acho que é importante, doutor, para que a gente tenha noção do que a tecnologia é capaz de fazer. A gente sabe que às vezes ela vem para favorecer o governo, às vezes ela vem para favorecer o crescimento das próprias empresas, enfim. Mesmo a tecnologia que ceifa postos de trabalho, cria outros milhares de postos de trabalho. Eu creio que essa demanda social vai criar postos de trabalho na Perfil, gestão ocupacional, no SESMIT próprio das empresas, né, de grande porte, enfim. Mas só para que a gente tenha uma noção de quanto é importante o e-social e sua complexidade. Vamos imaginar que o funcionário adentrou o terminal portuário e numa distração qualquer no ambiente noturno ele foi atingido por um container em movimento. E ali se registrou um acidente de trabalho. Esse CAT, que a gente chama, né, comunicação de acidente de trabalho, ele tem que ser enviado para o e-social em quanto tempo? Então, a CAT, comunicação de acidente de trabalho, desde que ela foi, né, assim, implantada, ela tem o prazo de que deve ser assim, aberta a comunicação. A CAT, a comunicação, até o final do primeiro dia útil. Em caso de óbito, ela deve ser aberta imediatamente. O que muda? Porque antes a gente abria a CAT, né, tem que registrar ali a data, né, que foi aberta nesse prazo, e depois a via física ela ia, né, para a Previdência. Agora, ela precisa ser aberta, assim, dentro, né, desse prazo e enviada ao governo federal dentro do prazo. Que é de? É o prazo de 24 horas. É real time praticamente, horas, né? É. Então, isso, né, provoca uma mudança realmente, né, de cultura, mas a gente vai viver agora um canteiro de obras, uma época de adaptação, mas assim, com certeza vai ficar melhor, porque o ambiente de trabalho ele vai ficar agora de verdade, né, mais controlado e as empresas assim obedecendo, né, realmente assim as questões que são, né, de saúde e segurança, né, no trabalho, que tem um foco, né, em prevenir acidentes e também, né, promover a saúde, né, do funcionário, do trabalhador. Legal, pessoal. Muito importante lembrar que Complexo Portuário Santista, brasileiro, enfim, internacional. O Dr. Charles está aí muito antenado, atuando nesse segmento. É sempre importante não só prevenir, mas também difundir a cultura da saúde, da qualidade de vida e do ambiente laboral cada vez mais harmonioso. Dr. Charles, parabéns pelos esclarecimentos. Nosso tempo termina aqui. Fique à vontade. Em breve, com certeza, você voltará aqui. Obrigado pela presença. Bom, Marcelino, obrigado pelo convite. Eu estou sempre à disposição. Então, um grande abraço. É isso aí, pessoal. A Inteligência Portuária termina aqui. Até a semana que vem. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Valeu! Inteligência Portuária. Apoio T2S, software para o setor portuário.